Então, pessoal, há umas semanas atrás a gente teve a informação dessa lei nova, a lei anti-imigrante da Flórida, e fizemos alguns vídeos sobre comentários, sobre a lei em si, sobre alguns aspectos da lei e a nossa opinião. Mais uma coisa de calor do momento, obviamente, porque a gente quer defender imigrantes aqui, então a gente fez esse vídeo com base nisso. Agora nós vamos fazer um vídeo muito mais técnico, onde nós vamos explicar os efeitos práticos dessa lei. O que é que pode ser feito, o que é que não pode ser feito, como isso pode impactar a vida das pessoas que moram na Flórida, tá? Então, fiquem ligados. Então, gente, como vocês sabem, essa lei da Flórida que vai entrar em vigência no dia 1º de julho, tem algumas provisões que realmente vão causar medo nas comunidades de imigrantes. Então, se você é imigrante indocumentado, você deve estar com medo de viver na Flórida. Se você, por exemplo, é legal no país, mas você tem relacionamento familiar ou de trabalho, ou até de amizade com pessoas que estão fora de status, você também deve estar com medo dessa lei. E se você é empregador, tem uma empresa, e você depende de trabalho de imigrantes, porque às vezes não consegue encontrar americanos para fazer certos trabalhos, você também deve estar com medo dessa lei e como ela pode afetar você e seu negócio. Nós vamos falar sobre alguns aspectos da lei, as coisas principais que a gente está sabendo, e vamos verificar mais profundamente do ponto de vista legal. Dessa vez não vai ser do ponto de vista pessoal ou do ponto de vista emotivo, vai ser do ponto de vista racional, legal, como essa lei pode impactar as pessoas, tá? O primeiro ponto sobre o qual nós vamos falar agora é o dispositivo da lei que faz como se fosse um third degree felony, que é uma felonia. Felonia não tem uma tradução no português, mas é um crime mais grave, no 3º grau, você transportar alguma pessoa que não tenha documentos, que esteja ilegalmente no país, tá? Essa provisão traz vários problemas, primeiramente do ponto de vista de enforcement. Como é que você vai saber que uma pessoa está ilegal no país? Se for um parente seu, se for um amigo que você sabe que está ilegal no país, obviamente que você tem conhecimento ou tem motivos para saber que aquela pessoa é indocumentada. Mas se você estiver, por exemplo, transportando uma pessoa a pedido de um amigo ou um colega de trabalho e você não sabe se a pessoa tem documento ou não tem, como é que você pode verificar se as pessoas têm documento ou não têm, se tem condições de estar no país ou não tem condições? Então, isso é um problema muito grave, porque vai tornar difícil o trâmite de pessoas, né, no próprio estado da Flórida, até mesmo pessoas que estão em status que não estão completamente ilegais, mas estão autorizados a ficar no país, mas não tem um documento que possa provar isso. A prova viria da lei. E você não tem como demonstrar isso em uma parada, por exemplo, pela polícia, alguma coisa assim. Então, essa lei realmente tem as provisões que são difíceis de ser colocadas em prática, né? Mas mesmo assim, se você agora vai transportar uma pessoa para fazer compras, ou vai levar para a escola, até mesmo vão dizer os motoristas de ônibus escolar, se eles souberem que alguma daquelas crianças não tem documentos para estar aqui, ele está cometendo uma felonia de 3º grau. Então, como é que a gente vai agora fazer com que os cidadãos da Flórida saibam o status legal de alguma pessoa, sabe se uma pessoa tem status legal ou não? Então as pessoas vão ter que andar agora com documento, talvez demonstrando para todo mundo: olha, eu tenho status legal, eu posso ter uma carona. E se você não tiver o documento, não pode ter uma carona, não pode receber uma carona de alguém. Então isso é uma coisa que na prática não tem muito como funcionar, mas vai afetar muita gente. É uma coisa que pode ser usada pelo governo para realmente perseguir essas pessoas criminalmente na corte, sobre esse crime de felonia de 3º grau, por ter transportado aquela pessoa que a pessoa sabia ou tinha razões para saber que estava indocumentado. E muitas vezes também você vai pensar, mas como é que tem muitas vezes deveria saber? Você vai olhar talvez pela cor da pele, pela aparência da pessoa? Como é que você vai saber
se uma pessoa deveria estar indocumentada, se é mais provável que não que aquela pessoa está indocumentada. Isso é um padrão muito difícil de provar, é muito vago. Eu imagino que vai ter algum tipo de disputa legal nas cortes e essa lei pode cair em relação a esse dispositivo pela questão de ser muito vago. E leis não podem cortar o direito das pessoas de uma forma vaga. Tem que explicar especificamente por que está cortando aquele direito ou está impondo aquela obrigação nas pessoas. Então essa lei é vaga da forma que está escrita aí e eu imagino também por esse motivo deve cair esse dispositivo pelo menos. Um outro dispositivo interessante é o dispositivo que vai invalidar as carteiras de motorista de outros estados. Então, se por exemplo você tem uma carteira de motorista de Maryland, de Massachusetts, de Nova York, outros estados, Califórnia, Washington State, o Distrito de Colômbia, né, DC, e você está dirigindo na Flórida, essa carteira pode não ser aceita pela polícia como prova de que você está habilitado a dirigir, desde que você esteja ilegal no país. Então isso aí causa um problema, porque a polícia agora vai ter que ser treinada para saber se os documentos que você tem são documentos válidos ou não, o que iria validar aquela lei, aquela carta de motorista, desculpa. Então, por exemplo, se você tem uma carteira de motorista de Nova York e você está num processo de imigração em transição, você não tem um documento ainda aprovando o seu green card, o seu documento, mas você está em transição com o seu processo, você não vai ter um documento que o oficial possa, o oficial policial possa efetivamente verificar o seu status, que está autorizado a ficar no país. Porque não é um status legal ainda, é apenas um período de transição. Então você não vai ter, mas a carteira foi emitida por outro estado e foi emitida de forma legal. Então existe um princípio constitucional que se chama full faith and credit. Quer dizer, se um documento é emitido por um estado, os outros estados têm que aceitar. Então a Flórida pode dizer, você está dirigindo carteira de outro estado, você não mora lá, então você está cometendo fraude, está morando aqui na Flórida e dirigindo a carteira de outro estado. Isso é verdade, eles podem fazer até antes de sair essa lei. O problema é que se você estiver transitando temporariamente, estiver passando pela Flórida temporariamente, passeio, foi na Disney, sei lá, e aí você está dirigindo com a carteira de outro estado, mas não tem os documentos de imigração, que você não tem a obrigação de ter esses documentos com você. Tá? Essa carteira pode não ser aceita como prova de habilitação para dirigir na Flórida. Tá? Isso tem vários problemas, isso está ferindo princípios constitucionais, inclusive também o direito de ir e vir, que tem de tramitar, de viagem livre ao redor do país. Você tem também esse direito na Constituição, mesmo que não seja cidadão americano, é um direito constitucional de quem vive aqui e não de quem é cidadão americano ou residente permanente. A Constituição não separa o imigrante do americano e do imigrante indocumentado quando se trata de direitos constitucionais e direitos humanos. Então esse é um problema também que essa lei vai enfrentar quando houver uma disputa em uma corte federal. Outra parte da lei, essa aqui então eu não creio também que vá prosseguir, é uma lei que requer os hospitais os hospitais que trabalham com dinheiro público, trabalham com Medicaid ou com outros programas de saúde do governo, a exigirem a prova de status imigratório de pessoas que vão ser tratadas nesse hospital. Então isso aí, além de ser difícil de realmente o hospital ser treinado para ver se a pessoa tem condição de estar aqui no país ou não, então vai ter que treinar agora profissionais de saúde do hospital, ou de gerenciamento de saúde, melhor dizendo, a verificar o seu status imigratório. Ou seja, só a aplicabilidade dessa lei já é muito complexa. É muito difícil exigir isso de hospitais, entendeu? Então, eles vão ter agora que pedir informação sobre o seu status imigratório e depois vão reportar isso para o governo da Flórida. Então, quer dizer, isso aí eu imagino também que seja inconstitucional. Imagine uma pessoa que sofreu um acidente e agora não vai querer mais ir ao hospital porque está indocumentado. Então, essa pessoa pode, inclusive, morrer por falta de cuidado médico porque não quis arriscar e ir a um hospital que vai perguntar o seu status imigratório. Por isso também deve ser declarado inconstitucional, a gente vai ver o que vai acontecer, mas por hora a gente está aqui falando só dos efeitos e da praticabilidade desses efeitos dessa lei de imigração. Então, prosseguindo. Essa lei também vai prevenir pessoas que têm status imigratório legal, como por exemplo DACA, pessoas que têm DACA,
pessoas que têm TPS, que têm permissão para trabalhar, permissão do governo federal de estar no país, de obterem uma licença para praticar direito na Flórida. Então não vai afetar quem já tem a licença, mas vai afetar os novos que forem aplicar para essa licença, que forem fazer a prova e realmente ter a licença de advogado na Flórida. Isso é muito estranho, porque na verdade o DACA e o TPS não são imigrantes ilegais. Eles estão autorizados a ficar no país, estão legalizados, não estão como residentes permanentes, mas estão legalizados e com permissão para trabalhar, inclusive. Então, eu acho muito difícil que essa lei não esteja violando a Constituição também no ponto de o direito que a pessoa tem ao trabalho e o direito a tirar a licença de advogado, inclusive, se você provar os requisitos outros que são normais da profissão, e você ser DACA e ser residente permanente e ser cidadão americano, isso não é parte da prática do direito. Isso é parte apenas da política do estado da Flórida em relação a imigrantes. Então eu não sei como eles vão conseguir aplicar isso, eu não sei como essa lei vai sobreviver uma disputa constitucional também. Também essa lei vai aumentar as penalidades para empregadores que empregarem imigrantes indocumentados. Ou seja, agora o empregador vai ter que realmente ter uma aula de imigração para saber que documentos são válidos para mostrar que aquela pessoa está documentada. E isso aí vai ter um impacto econômico muito grande. Eu não sou especialista em economia, mas eu posso imaginar que muitos empregadores, você mesmo que tem empresa aí na Flórida de construção, empresa de serviço de limpeza, serviço de landscape, né, de paisagismo, cortar grama, essas coisas, empresas que fazem limpeza de piscina, empresas que às vezes prestam serviços outros à população, e geralmente são trabalhos que americanos não querem fazer. Você vai ter uma dificuldade de operar sua empresa na Flórida se essa lei realmente for efetivada como está aí. Porque como é que você vai contratar uma pessoa indocumentada, e inclusive essa lei autoriza a uma outra empresa denunciar a sua empresa para o governo da Flórida. Então quer dizer, você tem agora um competidor ali que conseguiu de alguma forma só contratar os imigrantes legais, né, ou aquelas pessoas que são cidadãos americanos ou que são residentes, tá? Então essa empresa pode denunciar a sua empresa que está contratando pessoas indocumentadas. E você não vai ter como competir e às vezes pode fazer até isso para se vingar de você. O que vai acontecer? Essas empresas vão referir você para o governo da Flórida, a sua empresa para o governo da Flórida, e você vai ser penalizado por isso. Tá? Então você vai ter que realmente contratar pessoas apenas que têm documento. Em algumas indústrias, alguns setores da economia, a gente sabe que isso é praticamente impossível. Tá? Como é que você vai contratar só pessoas documentadas para trabalhar na construção, trabalhar com limpeza? Eu não sei como é que vai ser feito isso, tá? A agricultura também, né? A colheita de morango, de laranja na Flórida, que é muito forte. Eu não sei como é que vai ficar isso. E geralmente esses fazendeiros aí são justamente os que vão sofrer muito com isso, porque realmente eles se valem muito da mão de obra de imigrantes. Eles não vão contar com essa mão de obra de imigrantes agora. Isso pode também afetar na parte do consumo, o consumidor, né? O americano legal no país, obviamente, o imigrante legal americano, que vai comprar os produtos, produtos com um preço mais baixo, porque são feitos ali, são produzidos ali na Flórida mesmo, vão ter que agora, aquelas plantações vão se perder, provavelmente, e vão ter que importar de outros estados aqueles produtos alimentares que você normalmente comprava na própria Flórida. Não era importado para a Flórida. Então o custo vai aumentar um pouco disso aí também. Eu imagino também que vai aumentar o custo da construção civil. Então, se você quer fazer uma reforma agora e vai ter que contratar somente pessoas documentadas, como os indocumentados devem sair, muitos vão sair da Flórida e não vão conseguir mais trabalhar. Então, os poucos que trabalham com isso, que forem documentados, provavelmente vão dizer, bem, eu não vou então agora trabalhar pelo que eu estava trabalhando, já que não está sobrando trabalho aí para mim, eu vou então agora cobrar mais por isso. Então eu vou cobrar agora, se eu cobrava, vamos supor, $20 a hora, agora eu vou cobrar 40, se eu cobrava $200 a diária, eu vou cobrar agora 400. Se eu não quiser pagar, então procura alguém aí que faça o trabalho. Então isso vai realmente aumentar muito a construção civil
e eu imagino que vai ter um impacto muito grande no mercado imobiliário da Flórida. Inclusive, eu já tive até relatos de pessoas que me falaram que as lojas do Home Depot estão praticamente vazias na Flórida. Porque quem é que ia no Home Depot fazer compras? Trabalhadores que trabalham na construção. Quem são os trabalhadores da construção? A maioria são imigrantes indocumentados. Então, isso aí vai impactar realmente a construção civil também. Essas partes da lei que a gente conversou agora são as partes mais assim difíceis de passar o teste da constitucionalidade. Elas têm um impacto muito grande na forma psicológica também, porque os imigrantes estão vendo agora que o Estado praticamente não quer eles lá, né? Então, os imigrantes indocumentados, eles têm que se achar mal-vindos no Estado, né? Eles não podem achar que são bem-vindos depois de o Estado passar uma lei como essa, com a super maioria que os republicanos têm no Poder Legislativo na Flórida. Elas têm um impacto muito grande na forma psicológica também, porque os imigrantes estão vendo agora que o Estado praticamente não quer eles lá, né? Então, os imigrantes indocumentados, eles têm que se achar mal-vindos no Estado, né? Eles não podem achar que são bem-vindos depois de o Estado passar uma lei como essa, com a super maioria que os republicanos têm no Poder Legislativo na Flórida. E também com o auxílio do governador, obviamente, que foi quem puxou essa lei. Então, nesse caso agora, se essa população, se você agora é imigrante indocumentado, ou se você é documentado, mas a sua esposa, ou seu marido, ou seus filhos, ou seus pais, ou seus primos, os seus tios são indocumentados, como é que você vai poder trabalhar na Flórida e levar essas pessoas para os lugares, podendo ser, inclusive, acusado de uma felania de 3º grau? Inclusive, se você for condenado por uma felania e tiver green card, você pode perder o green card, tá? Então, isso afeta também os documentados dessa forma, desse ponto de vista. Então, eu podia ficar aqui, gente, o dia todo falando do impacto que essa lei vai ter, tá? Isso não é com base na opinião, isso é uma análise mais técnica das coisas, é com base na lógica do que deve acontecer, tá? Agora, eu acredito realmente, sinceramente, que essa lei não vai ser totalmente validada depois que tiver uma disputa constitucional nas Cortes Federais. Eu imagino que essa lei fere vários preceitos constitucionais, inclusive o problema mais grave que essa lei viola é a questão da separação dos poderes e a autonomia que o governo federal tem. Eles chamam aqui de preemption, né? Então, eu não sei realmente um termo em português para isso, mas basicamente é como se fosse exclusividade, eu vou dizer assim. Então, imigração é exclusivo do governo federal e não do governo estadual. O governo estadual não pode legislar, não pode executar medidas sobre imigração. Só quem pode fazer isso é o governo federal. Então, essa lei deve também perder o teste de constitucionalidade. Então, a gente imagina que isso vai acontecer, porém eu tenho algumas dúvidas se isso realmente vai acontecer pelo seguinte: a Flórida, como a gente sabe, tem a grande maioria de juízes que foram apontados pelos presidentes são apontados por presidentes republicanos. Então, eles têm mais aquela conotação de defender a política que o governador DeSantis está implementando na Flórida. Então, nesse caso, não é claro que realmente o juiz federal vai querer barrar essa lei, mesmo que ele ou ela saiba, no fundo, que aquela lei é inconstitucional. Isso é uma coisa que pode acontecer. Nós já vimos isso acontecer, por isso que sempre que os estados republicanos que querem entrar com alguma ação contra o governo federal, escolhem o quê? Texas. Sempre o Texas, porque quase todos os juízes federais do Texas são conservadores, são republicanos, então eles vão praticamente dar provimento àquilo ali, como deram para acabar o programa DAPA, que eram os pais dos DACA. Também o próprio DACA, foi feito o challenge lá no Texas, até hoje está rolando esse processo nas cortes federais aí. Então ele sabe também que depois que você tem uma decisão, na minha opinião, errada, de um juiz federal nesses estados, pode haver uma apelação para o que chama de circuito de apelação de apelações federal. Circuito Federal de Apelações, melhor dizendo. Então, a Flórida faz parte do 11º Circuito de Apelações. O Texas faz parte do 5º Circuito de Apelações. Esses circuitos de apelações são, na grande maioria, conservadores, os juízes que fazem parte desses painéis de apelação. Então, se houver uma apelação, provavelmente vai cair num juiz também dessas cortes de apelação,
também conservador e que pode até ignorar a Constituição nesse ponto e achar uma brecha de legalizar essa lei da Flórida, tá? Então isso pode acontecer, e aí, se acontecer isso, o próximo passo vai ser a Suprema Corte. E a Suprema Corte, não precisa a gente falar, mas eu vou falar mesmo assim, nós temos 6 juristas na Suprema Corte, 6 juízes na Suprema Corte, que foram nomeados por presidentes republicanos, e 3 nomeados por democratas, então 6-3. Então, 3 liberais, 6 conservadores, sendo que desses 6 conservadores, 3 foram nomeados pelo Trump. A única esperança que eu tenho ainda é que essa lei possa ser declarada inconstitucional pelos juízes e pelos próprios, o Circuito de Apelação Federal, do 11º Circuito de Apelação Federal e também a Suprema Corte, é no tocante a precedentes. Então, se a Suprema Corte ou a Corte de Apelações pensar bem, se eles abrirem um precedente para o Estado legislar sobre imigração, como a Flórida está fazendo, então vai abrir um precedente, né, uma jurisprudência, vai abrir um precedente para que estados que são mais liberais também façam leis para legalizar imigrantes, por exemplo. Então isso pode abrir a porta para o estado como a Califórnia e dizer, bom, então aqui eu vou dar permissão de trabalho, todo imigrante pode trabalhar aqui na Califórnia agora. Então, já que o governo federal não tem mais exclusividade por a decisão da Suprema Corte, a decisão futura e fictícia que a gente está conversando aqui, se tiver decisão como essa, então os estados como Oregon, como Washington State, Califórnia, Nova York, Illinois, eles podem dizer, então nós vamos então legalizar todos os imigrantes aqui que querem morar aqui no estado, vão ter todos os direitos, vão ter todos os direitos e deveres. Então, isso é uma faca que corta dos dois lados. Tá? Então, por isso é que a gente tem uma esperança que a Suprema Corte, se chegar lá, ou a Corte de Apelações do 11º Circuito, também declare que essa lei é inconstitucional, e eu imagino que isso vai acontecer. Tá? Eu tenho esperança que isso vai acontecer, e legalmente, do ponto de vista legal mesmo, legalmente falando, eu acho também que vai acontecer. Seria o mais lógico. Tá? Então, eu espero que esse vídeo tenha trazido para você, que é imigrante e que está na Flórida, um pouquinho mais de luz a respeito de como isso pode afetar a sua vida, e até mesmo outros também que não são imigrantes indocumentados, estão documentados ou nasceram aqui, ou já são residentes, que isso também pode afetar vocês, né? Isso não vai afetar somente os imigrantes indocumentados. Mas o último ponto que eu vou deixar para vocês que estão indocumentados, estão na Flórida, é o seguinte, gente, se a Flórida prender algum imigrante documentado e fizer a referência para o ICE, que é o Immigration and Customs Enforcement, né? O ICE é parte do Departamento de Homeland Security, que não está no momento, nesse governo atual, não está dando prioridade a não criminosos para deportação. Inclusive os casos que estão na corte, eles estão, os advogados do próprio governo, do próprio Departamento de Homeland Security, estão promovendo a retirada desses casos da Corte de Imigração, para não continuar ocupando espaço na corte de pessoas que não têm prioridade para deportação porque não são criminosos. O objetivo é priorizar os criminosos para serem deportados. Então, de forma prática, mesmo que a polícia diga, você está indocumentado, leve você para o ICE, ou chame o ICE para você, não é muito provável que o ICE vai levar isso a sério e vai realmente levar você para a Corte de Imigração para deportação. Tá? Lembrando também que você não pode ser deportado sumariamente, a não ser que o ICE pegue uma pessoa que já tem uma ordem de deportação. Nesse caso, não precisa, na maioria das vezes, pedir uma outra ordem de deportação a um juiz. Pode pegar você, já botar no próximo avião e você está fora para o seu país. Mas as pessoas que estão aqui apenas documentadas, mas nunca foram ordenadas a deportação, você não vai poder ser deportado sumariamente e vai ter que ter dia na Corte de Imigração para se defender. E a imigração atual, no governo atual, como eu disse, não está levando esses casos à corte para deportação, porque não é prioridade. Então, isso é para você entender que a lei, na fantasia, é muito ruim para os imigrantes, na prática, vai prejudicar muita gente, mas não vai fazer com que você, que é imigrante documentado, seja deportado só por conta dessa lei. Tá? Então, isso é para dar um pouquinho mais de segurança a vocês, dar um pouquinho mais de paz, mas, na verdade, a gente sabe que vai ser difícil para os trabalhadores trabalharem com empresas, se as empresas não têm realmente
como verificar o seu status imigratório, eles não vão dar o trabalho a você, elas vão ser penalizadas. Então isso realmente vai prejudicar muita gente, mas no efeito prático dessa lei, a gente acha que ela vai ser declarada inconstitucional, eu imagino que muito brevemente, até talvez antes de entrar em vigência. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se não subscreveram no nosso canal, por favor, subscrevam e aperte o sininho para serem notificados quando subirmos um vídeo novo, tá? Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau!